ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, seja bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde, o programa que trata sempre de temas relacionados à solidariedade, cidadania, qualidade de vida, bem-estar e desde já agradecendo pela sua audiência, dizendo que você pode já interagir conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp no 99887-2299. É o WhatsApp do Inclusão e Saúde, é o WhatsApp da APAI de Aracaju, 99887-2299. Também pode interagir pela nossa fanpage, procura lá, facebook.com/APAI Aracaju. Ou pode também, claro, acompanhar o programa sempre pela APAI FM, no www.apaifm.com.br. Esse é o Inclusão e Saúde de hoje, que traz no estúdio a entrevista com Renata Coutinho. Ela que é fonoaudióloga e é também coordenadora da Rede Estadual de Cuidados da Pessoa com Deficiência. Entre os assuntos, vamos falar sobre a implantação do CER, o Centro Especializado de Reabilitação. Duas entidades no estado foram habilitadas pelo Ministério da Saúde para atuarem desta maneira: o Centro Integrado Raio do Sol e a APAI de Aracaju. Também no programa, a entrevista com Marília Arraes. Ela que é enfermeira, terapeuta ocupacional e especialista em psicopedagogia clínica. Vamos conversar com ela sobre como funciona o atendimento da terapeuta ocupacional, especificamente na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E por falar nisso, a APAI de Aracaju comemorou ao longo dessa semana os seus 48 anos. Você vai saber tudo o que aconteceu ao longo desta semana, onde também foi comemorada a semana dedicada à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Ainda hoje você acompanha no quadro O Seu Direito a entrevista com o advogado André Cazucas. Vamos continuar falando sobre acessibilidade ainda no processo eleitoral. Todo mundo se programando, já pensando, mas os deficientes físicos, o outro tipo de deficiente, tem quais direitos e suas obrigações também no período eleitoral? Você fica sabendo de tudo aqui no Inclusão e Saúde. Agora a gente vai a um rápido intervalo e na volta você acompanha tudo aqui. Até já! Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde e, como prometemos, a partir de agora você fica sabendo de tudo o que aconteceu na programação de aniversário da APAI de Aracaju, que completou 48 anos de existência. Aliás, 48 anos marcados muitas vezes por momentos difíceis, turbulentos, mas agora a entidade passa para uma nova fase na sua história. Quer saber tudo o que aconteceu? Acompanhe na reportagem. A programação marcou os 48 anos da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju. Entre as atividades, representantes da instituição expuseram no Shopping Prêmio em Nossa Senhora do Socorro material produzido pela carpintaria da entidade e colocaram à venda bancos de madeira que a APAI recebeu como doação. No mesmo centro de compras, em dias diferentes, houve a apresentação do grupo de capoeira da entidade e do coral Batuca Pai, atividades que chamaram a atenção de lojistas e de consumidores. E os assistidos, mais uma vez, fizeram bonito. Nossos vizinhos, assistidos da APAI de Nossa Senhora do Socorro, também abrilhantaram a festa com a apresentação do coral da entidade. Já no Shopping Jardins, além de dar visibilidade à instituição, funcionários da APAI foram em busca de novos contribuintes. Uma das estratégias foi a utilização do cofrinho solidário. O encerramento oficial da festa aconteceu na sede da entidade, com direito a café da manhã, bolo de aniversário, apresentações musicais, como o show da cantora Daniele de Maique. Mais que comemorar os 48 anos da APAI de Aracaju, o momento foi oportuno para celebrar também a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, situação que a irmã da jovem Jussara conhece de perto, mas comemora o fato da assistida da APAI ter encontrado o apoio necessário na entidade desde quando precisou. Sinto muito assim, a alegria, né, de poder
ver ela, essa habilidade que ela, né, que ela é coral, capoeira, faz tudo, né? Eu acho muito bonito dela ser uma pessoa do jeito que ela é. Bom, pelo visto, motivos não faltam para comemorar essa data especial. Essa semana foi de grande importância, não só para a PAI, mas para as pessoas com deficiência. Então conseguimos trabalhar toda a conscientização da população, mostrando tanto o trabalho da instituição, quanto a capacidade de cada um que nós temos dentro da instituição. Agradeço a cada um que pôde contribuir no seu voluntariado, na sua vontade e sua dedicação, para que todos os serviços dentro do Shopping Prêmio do Shopping Jardins fossem expostos para a sociedade como um todo. E assim, convido você também para visitar a instituição, para ver o nosso trabalho e a capacidade que temos dentro da instituição, e essas pessoas com deficiência merecem o carinho de todos. E por falar em comemoração, já está aqui conosco a Renata Coutinho. Ela que é fonoaudióloga, mas é também coordenadora estadual da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. Seja bem-vinda, Renata, aqui é o nosso Inclusão e Saúde. E quando a gente fala comemoração, porque a Renata, claro, não é da APAI de Aracaju, mas a Renata está com essa responsabilidade porque tem novidades chegando que envolvem a APAI de Aracaju e envolvem também o CIRAS, que é o Centro Integrado Raio do Sol. Queria que você mesma dissesse que novidade é essa. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que é importante a gente poder comunicar, né, à sociedade esse novo passo, né, que a gente deu na rede de cuidar da pessoa com deficiência, né? Tem um tempo que a gente está batalhando para conseguir ampliar a oferta e garantir o acesso do usuário. E porque como um centro especializado em reabilitação, ele demanda uma equipe multiprofissional muito qualificada, né, muito especializada, realmente é um desafio enorme você habilitar serviços, né? Então, a gente conseguiu agora, né, recentemente, aprovar a habilitação de 2 serviços, né, de reabilitação. Um é a APAI de Aracaju, outro é o CIRAS, e eles vão funcionar como um centro especializado em reabilitação, que é o CER. Né, em 2 modalidades, que é a modalidade física, de reabilitação física, e a modalidade de reabilitação intelectual. Né? Então, vão ser serviços que vão ajudar muito, né, a gente garantir o acesso dessas pessoas que têm deficiência, né, física e intelectual aos serviços. Agora, para a gente diferenciar o que acontece atualmente e o que vai passar a acontecer a partir da implantação desse CER, que é o Centro de Reabilitação. Esses serviços eles vão precisar passar por uma estruturação, né, de pessoal, né, de recursos humanos, né, para garantir essa equipe multiprofissional, porque o Centro Especializado em Reabilitação ele acaba se tornando uma referência para o Estado. Então, ele tem que fazer a reabilitação, né, de acordo com as novas diretrizes, né, que é você não só reabilitar alguma incapacidade que aquele usuário tenha, mas você também potencializar funcionalidades, você trabalhar de uma forma mais ampla, não só visando a reabilitação, mas às vezes a habilitação, você trabalhar também a inclusão social, a parte educacional, né? Então, esses centros, né, eles vão para além da assistência em saúde, né? Eles buscam, né, um atendimento mais integral. Esse boom dos casos de microcefalia, isso, digamos que estimulou ao Ministério da Saúde para repensar em aumentar essa capacidade? Com certeza, foi um impulsionador forte, né? Como eu falei, essa é uma rede muito difícil da gente conseguir organizar, mas com essa demanda que surgiu, né, de forma inesperada, houve a necessidade de uma priorização mesmo, e o Ministério da Saúde, né, está habilitando nacionalmente serviços para poder a gente conseguir acolher essas crianças. Então, esses serviços também vão acolher as crianças com microcefalia e vão realizar a estimulação precoce, né? Porque a gente precisa garantir a todas as crianças com microcefalia a estimulação precoce, que é aquele atendimento, né, até os 3 anos que você consegue desenvolver as maiores habilidades da criança, que é a fase. Hoje isso ainda é muito limitado, né? Ainda é limitado porque a gente não estava com a rede preparada, né, e para organizada para a demanda que surgiu. Aumentada, né? Então, agora a gente já está conseguindo se estruturar, então esses serviços vão ajudar muito, né, nesse atendimento. Tá, hoje, como é que o Estado atende, principalmente a capital? Vocês têm o centro de referência em Aracaju? Só isso ou no Estado, pelo interior, tem alguma estrutura? Na verdade, a gente tem um centro, um CER, né, tipo 2 aqui em Aracaju, no município, né, que era o antigo CERFISMO, e aí ele atende a modalidade também física e intelectual. E no interior a gente tem serviços isolados, que a gente chama. São serviços que tem ou a fisioterapia, né, ou a terapia ocupacional, mas não é um centro completo, que você reúne uma equipe multiprofissional, que discute junto o caso, que você consegue, né, avanços melhores, né, para o usuário. Então, vai ser mais 2 serviços e no próximo ano a gente também vai ter o Centro Especializado em Reabilitação tipo 4, que vai incluir modalidade auditiva,
visual, física e intelectual, né, que ele vai ser inaugurado no próximo ano e a gente vai conseguir aumentar ainda mais essa oferta. Bom, essa era uma expectativa muito grande de quem tem algum tipo de limitação, porque alguns casos que têm chegado na APAE, só citando como exemplo, vem fruto de reclamações. Olha, eu sou do interior tal. A APAE, por exemplo, para a surpresa de muitos, mas ela atende pessoas que vêm do estado da Bahia, por incrível que pareça. E não, né, uma vez ou outra sempre chega paciente que viaja aí 3 horas, 4 horas de estrada para chegar na APAE, porque por perto não tem a estrutura adequada, por incrível que pareça. Aí eu lhe pergunto, como isso vai ser demandado? Como é que cada entidade, tipo o CIRAS, a APAE, como é que isso foi mapeado? Então, por isso que a gente organizou, né, por regiões de saúde. O estado hoje ele é dividido em 7 regiões de saúde, então a gente precisou fazer essa divisão até para organizar o acesso. A APAE vai ficar responsável por 6 regiões de saúde e o CIRAS vai ficar responsável por uma região de saúde que é a região de Aracaju. Né? Então, a gente, através do complexo regulatório, vai regular esse acesso desse usuário a esses centros. Né? Então, a gente precisou fazer essa divisão territorial para poder a gente organizar melhor o acesso desses usuários. Agora, na avaliação da Secretaria de Estado da Saúde, no caso aí com a Fundação Hospitalar, o Ministério da Saúde, enfim, dos entes envolvidos, que tipo de impacto isso vai dar do ponto de vista do tratamento, do atendimento a essas pessoas? O que se espera? Então, com a habilitação vem também o custeio federal, né? É um custeio importante que vai ajudar essas unidades a se estruturarem. Quando elas conseguem se estruturar e garantir a equipe multiprofissional, o ganho ele é imenso, porque você vai ter uma equipe discutindo cada caso daquele usuário, né? Então, você vai discutir com a família dele, vai discutir com ele, você vai pensar no melhor plano terapêutico para ele. Então, quando você consegue garantir essa estrutura de equipamentos, estrutura física de acessibilidade, porque você tem que garantir a acessibilidade, né, nesses centros, e também a equipe, você consegue melhorar, qualificar o atendimento. Muita gente me perguntava ao longo dessa semana, porque eu estava compartilhando as publicações da fanpage da APAE sobre as vagas que estavam sendo ofertadas. Aí o pessoal começa a perguntar, vem cá, o que está acontecendo? A APAE está contratando. A APAE já fez, inclusive encerrou o processo de convocação. Está começando agora a fazer a parte de seleção. Então, muito provavelmente, daqui a 30 dias, a gente já vai anunciar toda a estrutura já montada, como o CIRAS deve estar se programando da mesma forma. Mas esses profissionais precisam ser de fato qualificados e há um critério muito rigoroso, né, Renata? Isso, porque você precisa, para além de fazer uma reabilitação dentro da sua especialidade, você precisa respeitar, né, aquele usuário, você precisa entender as incapacidades que ele tem, trabalhar para que ele consiga se inserir na comunidade, se inserir na família dele, né? Garantir autonomia. Então, você tem que ter um olhar diferenciado, não pode ser um profissional, né, que só pensa na sua técnica, da sua especialidade. Ele tem que ser um profissional que acolhe esse usuário, que acolhe essa família, porque não é fácil. A gente sabe que é muito difícil, a gente tem que batalhar muito para a gente conseguir inserir, né, esse usuário. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Então, o desafio da APAE vai ser grande, né, para poder selecionar o melhor profissional para atender esse público. Renata Coutinho, muito obrigado pela sua vida aqui ao nosso Inclusão e Saúde. Torço muito que esse trabalho, quem sabe, se amplie logo. Você disse que para o ano que vem já tem o SER 4, né, que são outras áreas também da deficiência. Espero que isso seja cada vez mais ampliado para a gente ter esse público atendido. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. A gente está disponível para poder esclarecer, né, e trazer mais informações. Pois é, nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta a gente acompanha a entrevista com Marília Arraes. Ela que é terapeuta ocupacional, ela é enfermeira, na APAE de Aracaju ela atua como terapeuta ocupacional, especialista em saúde pública e especialista também em psicopedagogia clínica. Vamos saber um pouco sobre a terapia ocupacional, como é que ela pode atuar no atendimento da pessoa com deficiência, quais são as suas funcionalidades, qual é o seu papel. A gente vai a um rápido intervalo e na volta a entrevista para você. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Agora é hora do quadro O Seu Direito. E nós voltamos ao escritório do advogado André Cazucas para tratar de uma questão muito importante. Acompanhe.
Pois é, então voltamos aqui ao escritório do advogado André Cazucas, a quem cumprimentamos em mais um programa e por nos receber aqui em seu escritório. Doutor André, a primeira pergunta é referente àquele deficiente físico que não tem condição de ir às urnas, que não tem nenhuma condição mesmo de se locomover, de chegar até o local de votação. O que ele tem que fazer para não ter qualquer tipo de prejuízo? Se a pessoa ela não puder, por qualquer causa, seja ela física ou psicológica, acessar o local das eleições, então se ela não puder realizar o seu procedimento eleitoral e não ocorrer qualquer tipo de justificativa, ela pode vir a ter sérios problemas com a sua quitação eleitoral. Então o importante é que ela comunique ao cartório eleitoral e nesse procedimento o juiz eleitoral ele vai deferir um procedimento que vai lhe conferir quitação a todas as eleições, todos os processos eleitorais, até que ela venha a se recuperar da enfermidade e possa novamente realizar a sua cidadania e possa realmente votar. Porque se ela não quitar, se ela não realizar esse procedimento eleitoral, não justificar e não houver esse procedimento junto ao cartório eleitoral, ela pode ter diversos malefícios, dentre eles, ela não vai poder se matricular em universidades, não vai poder acessar cargos públicos, pode ter problemas com a Previdência e daí por diante. Tá, doutor André, e no caso do deficiente visual, qual é o procedimento? Como é que ele faz para votar? Bom, o deficiente visual, primeiramente, para que ele anote o caderno de presença das eleições, esse caderno ele pode estar munido de braille, então para que ele consiga, vai ser um caderno especial, para que as pessoas com problema visual elas possam assinar o caderno. Depois ela vai até a urna. A urna ela é habilitada para pessoas com deficiência visual, então ela pode ter tanto o equipamento eletrônico quanto o sistema de braille nas teclas e a letra 5, o número 5, que ele vai informar todos os demais para que a pessoa ela possa realizar sua plena cidadania e se mantenha o sigilo das votações. E com relação às preferências, o deficiente físico ou qualquer outro tipo de pessoa com deficiência tem algum tipo de preferência na hora de votar? Tem sim. Além dele ter as adaptações de local para que ele consiga acessar a urna eletrônica e se ele não conseguir, por qualquer motivo, ele pode vir a ser acompanhado por uma pessoa, se for indispensável, o presidente da sessão pode permitir que ele seja acompanhado, ele tem prioridade na fila. Claro que essa prioridade é condicionada. Então a gente tem um exemplo de candidatos que têm prioridade, juízes eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, militares em serviço naquele determinado dia e depois disso, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Essas pessoas com deficiência, então, têm prioridade de votação. Bom, doutor André, então só nos resta agradecer de novo pelos seus esclarecimentos, né? E mais uma vez nos receber aqui no seu escritório. Eu que agradeço, tratar um tema tão importante. Fiquem todos com Deus e até mais. Que legal, né? Espero que você tenha aproveitado bastante os esclarecimentos do nosso advogado André Cazucas. Mas agora você acompanha a entrevista com a Marília Arraes. Ela que é enfermeira, terapeuta ocupacional, mas é especialista em saúde pública e também psicopedagogia clínica na APAI de Aracaju. Ela atua diretamente como terapeuta ocupacional. Vamos entender um pouco sobre este universo, sobre as atuações dessa especialidade. Acompanhe. Marília, seja bem-vinda ao nosso Inclusão em Saúde. E a primeira pergunta é exatamente essa. Qual é o papel da terapia ocupacional no tratamento da pessoa com deficiência? Os objetivos da terapia ocupacional são traçados de acordo com a demanda. Então, o cliente vem para avaliação de acordo com a idade, com a patologia, com o diagnóstico. Nós traçamos os objetivos. Mas, no geral, a terapia ocupacional tem dois objetivos principais, que é proporcionar qualidade de vida a esse cliente, a esse paciente e principalmente independência. Mas Marília, como é que são desenvolvidas essas terapias? Quais são as técnicas que são utilizadas no tratamento dessas pessoas? O terapeuta ocupacional é um criativo, um mágico, né? Os recursos terapêuticos também são de acordo com a demanda, de acordo com o perfil do paciente. Então, nós usamos, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Para encefalopatia, os pacientes com paralisia cerebral, nós usamos muito o rolo, a cunha, por uma questão de posicionamento, a bola suíça.
quando vamos fazer alguma manobra de Bobat. Usamos o tatame, o espelho, sempre posicionamos os pacientes ao espelho para trabalhar toda essa questão do esquema corporal, incentivar a criança com essa imagem. Como nós somos uma tríade, o recurso terapêutico, o paciente e o terapeuta, o terapeuta ocupacional, ele faz uma união com esses recursos. A criança, geralmente, quando ela vem até o setor, ela acha que ela está brincando. Toda brincadeira com objetivo tem sinônimo de terapia, tem sinônimo de tratamento. Porque o brincar por diversão é lazer, né? Então, os recursos terapêuticos são variados. Usamos tintas, massa de modelar, areias coloridas para trabalhar com essa questão do sensorial. A gente trabalha muito essa questão da alteração da sensibilidade, que a maioria dos nossos clientes apresentam, autistas, crianças com síndrome de Down. Trabalhamos com bola de gude, com todo o material lúdico, porque precisamos também trabalhar com essa questão do cognitivo, sempre ligado com uma atividade motora, para trazer de volta essa função ao mais próximo do normal. O físio, ele vai fazer esse papel juntamente com a gente, por isso que gostamos sempre de trabalhar em equipe multidisciplinar. Não só gostamos, mas precisamos do apoio dos nossos colegas para auxiliar nessa questão do emocional com o psicólogo, o neurologista com a questão da medicação, o físio com a função, né, da motricidade, do motor, e a terapia ocupacional vai trabalhar mais a questão das pinças, das preensões, o equilíbrio também. E de acordo com a demanda, de acordo com o próprio cliente, nós vamos traçando os objetivos e entendendo como será esse recurso terapêutico, assim para proporcionar prazer para essa criança ou esse adulto e eles gostarem da atividade oferecida e até voltar para o recurso terapêutico com felicidade, com satisfação. Tá, mas e as famílias, elas são envolvidas nesse processo também? Então, as famílias têm um papel assim essencial, né, no tratamento da terapia ocupacional, acredito que em toda a área da saúde. Primeiramente, porque quando chega ao setor uma criança ou um adolescente, um adulto até, né, que precisa desse recurso, não só ele, mas a família inteira vai ser reabilitada. Nós falamos mais nas mães, porque são em maioria as mães as responsáveis pelos nossos clientes. Mas, no geral, qualquer responsável, avós, tios, pais, que participem diretamente nesse tratamento, eles precisam ter assiduidade, responsabilidade com a medicação. Se o médico, o neurologista ou até mesmo o psiquiatra passou essa medicação, com certeza, porque tem o medicamento, ele vai nos auxiliar. É uma ferramenta que nos auxilia no comportamento, na questão do pensar, para minimizar ansiedades. Ele é uma ferramenta maravilhosa. Então, as mães ou esse responsável precisa administrar essa medicação com muita responsabilidade. Ter a responsabilidade de trazer a criança no horário correto, porque toda criança precisa de rotina, né? Então, não só a criança é reabilitada, mas os pais atuando junto com essa criança, participando da reabilitação, inclusive para receber dicas, para continuar esse tratamento em casa. Porque o tratamento é uma vez por semana, é um tratamento que passa rápido e toda a reabilitação precisa de tempo, né? Demanda tempo. A reabilitação em si, ela é demorada. Então, para ter esse resultado satisfatório, a mãe precisa participar ou o responsável. Se for uma criança, por exemplo, a criança, né? Eu falo muito das crianças porque é o nosso público maior aqui. Mas quando tem uma criança que precisa fazer um desmame, uma criança que tem um comportamento mais difícil, que é mais insegura, a presença da mãe no início da terapia é de extrema importância. Com o passar do tempo, com o passar das sessões, nós vamos fazendo esse desmame. A mãe deixa de participar integralmente da sessão, no outro dia ela fica só 15 minutos, na próxima ela já não entra mais. Então, a mãe, além de proporcionar segurança para a criança na hora da terapia ocupacional, ela vai receber dicas e fazer esse vínculo, porque no início a tia é bruxa, né? Então, a criança não conhece a gente, não tem aquela credibilidade. Nossa, quem é essa tia
quem é essa mulher que vai ficar comigo? Então a mãe, ela faz essa ponte gostosa, com naturalidade, dando essa confiança, passando essa credibilidade para o profissional, até que a criança consegue ter um vínculo maior com o terapeuta. E aí sim a gente consegue ver os resultados. Bom, Marília, eu agradeço em nome do programa Inclusão em Saúde pela sua participação e, é claro, até uma próxima oportunidade. Eu acredito que o sentido da vida seja dar sentido a outras vidas. Agradeço pela oportunidade e espero ter colaborado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom, o Inclusão em Saúde de hoje fica por aqui. Espero mesmo que você tenha gostado de mais uma entrevista. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.